Vossa Excelência pelo excelente discurso. Com a palavra o deputado Glauber Braga. Presidente, deputados, deputada Maria do Rosário, muita tristeza, né? A política ela é feita também de símbolos, né? Símbolos fortes. Dia Mundial da Juventude. E é exatamente o símbolo do que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar e aprovar, já dando um indicativo do que vai ser a aprovação a partir da finalização da discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não vou aqui, presidente, fazer a defesa de que reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema. Porque o que está se propondo não é algo novo. O que está se propondo é o aprofundamento de um mesmo sistema, que é o sistema punitivo seletivo. E aí eu gostaria de estar dialogando com todos os parlamentares dessa comissão de qual é a experiência existente. Eu queria que me indicassem uma onde o sistema punitivo seletivo aprofundado conseguiu diminuir os índices de violência. Se alguém me indicar em qualquer lugar do mundo onde isso aconteceu, eu engulo as minhas palavras. Você tem um doente, você tem um diagnóstico, você dá um remédio para esse doente, depois de dado o remédio, se chega à conclusão que o remédio está equivocado, e ao invés de você trocar o remédio, você diz para aquele paciente: não, olha, você não vai melhorar, mas vamos fazer o seguinte, vamos te dar uma dose maior desse remédio, que já ficou demonstrado claramente que é um veneno. Reduzir a maioridade penal pode servir para alguns. Pode servir, falo isso com todo respeito, para eleger o deputado Bolsonaro. Pode servir para eleger o deputado Fraga, aqui no Distrito Federal. Porque eles encarnam, inclusive do ponto de vista cultural, a representação de algo que tem uma parcela da população brasileira que aprova. Agora, se perguntar para esses mesmos parlamentares se as medidas que eles defendem diminuem os índices de violência, eles podem fazer um discurso eufórico, brigado, emocional, mas não vão conseguir, por A mais B, dar qualquer tipo de comprovação que esse sistema penal, punitivo, seletivo, aprofundado, melhora ou diminui os índices de violência no nosso país. Eu queria dialogar nesse momento aqui, nesse deserto parlamentar, mas eu queria dialogar com os demais deputados sobre os prazos do Plano Nacional de Educação. Eu queria ter a oportunidade de dialogar com os demais parlamentares dessa casa sobre as 20 metas e os objetivos que o Plano Nacional de Educação teve a oportunidade de aprovar no ano passado. Eu queria ter a oportunidade, como parlamentar, não estar única e exclusivamente votando matérias que aprofundam
um sistema que a gente já chegou à conclusão que não dá certo. Ninguém tem coragem de fazer a defesa de que o sistema penal brasileiro vai bem. Eu ouvi várias palavras de parlamentares aqui, e eu não ouvi nenhum dizendo, a coisa vai muito bem, o sistema penal brasileiro é uma maravilha. Eu não ouvi. Nem mesmo aquele que possa ser considerado parlamentar mais conservador faz claramente essa defesa. Eu já ouvi expressões até que são piores do que essas, do tipo, o sistema tem que ser ruim mesmo, o sistema tem que ser o pior possível, porque quem vai lá para dentro, isso eu já ouvi, quem vai lá para dentro tem que sentir os efeitos do pior sistema possível. Eu não acredito para nada na política do quanto pior melhor, professor Veríssimo. Eu não acredito que a política do quanto pior melhor seja aquela que vai conseguir fazer a gente avançar. Talvez até do ponto de vista simbólico, presidente, seja positivo hoje, para que a gente acorde, a gente vivenciar um final de discussão como esse, que é trágico, porque apesar da disposição de Vossa Excelência de ouvir a todos os parlamentares, eu queria ter aqui a oportunidade de dialogar com outros colegas parlamentares, exclusivamente sobre as defesas que não vão prosperar na votação de amanhã. Mas eu queria, mesmo com uma defesa convicta das minhas opiniões, iniciar a abertura de pontes para o estabelecimento de um mínimo diálogo. Cada um dos parlamentares tem nas suas anotações as motivações que levam a votar sim ou a votar não. Mas eu não estou preocupado só com a votação que vai ser amanhã ou depois de amanhã ou na semana que vem. Eu estou preocupado com o que a gente está vendo no parlamento brasileiro, que é a ascensão de uma escalada autoritária para a votação do conjunto de matérias. Hoje, presidente, quando eu perguntei a Vossa Excelência se tinha havido alguma comunicação do presidente da Casa de que os parlamentares não poderiam, às 2 da tarde, registrar a sua presença no plenário, eu não perguntei isso sem motivação. Eu perguntei isso por uma motivação específica. O que tem acontecido no plenário da Câmara dos Deputados, na condução que tem sido dirigida pelo presidente da Casa, é algo de arrepiar quem tem espírito democrático. Tira das comissões o poder das suas deliberações, quando lhe convém, e leva para o plenário as matérias para deliberação. Determina na hora quem vão ser os relatores para darem os seus pareceres sobre aquela matéria. Faz isso sem que aquele parlamentar tenha nenhum aprofundamento sobre o tema. Deputado fulano de tal, qual é a tua posição sobre o projeto tal, sobre a comissão tal? É sim, presidente. Pego meio assustado ainda, sem saber do que está tratando. A pauta, eu tive a oportunidade de falar isso na semana passada em plenário, a pauta da Câmara dos Deputados, a pauta que a gente está tendo a oportunidade de votar, é uma pauta extremamente conservadora, não tem como fugir disso, para não dizer retrógrada. Obrigado, Fred.
É uma pauta, sim, extremamente conservadora. E a gente precisa vencer essa pauta conservadora com o cumprimento, exatamente, de uma agenda positiva que preenche esse vácuo. Se não fizermos desse jeito, o presidente da casa, e eu não faço aqui uma agressão à pessoa, nenhum parlamentar me viu em momento algum fazer críticas de natureza pessoal a quem quer que seja. Eu sempre procuro trabalhar a discussão no campo político. Mas se não houver uma discussão profunda sobre o que está acontecendo no parlamento e no país, o que a gente vai vivenciar nas próximas semanas e nos próximos meses é exatamente a ampliação desse poder absoluto, que hoje, inclusive, funcionários e servidores da Câmara, faz com que o presidente se meta ou determine ações daquelas que podem ser as mais simples, mas ultrapassando inclusive a prerrogativa de outros profissionais da casa. A junção desses fatores é muito preocupante. Pauta conservadora colocada, presidência com viés claramente autoritário, necessidade de dar uma resposta para um vácuo na agenda política do Brasil. Se a gente não tiver algum tipo de restrição a esse poder absoluto, o problema não vai ser de governo ou de oposição, de aliado ou de adversário. Vai ser um problema institucional para o país. Eu disse isso na semana passada em plenário e vou voltar a repetir. Os poderes que tem hoje o presidente da casa na determinação da sua agenda são quase absolutos. O governo tem dificuldades em restringir o seu poder pela fragilidade institucional que a gente vivencia, e aí existe a necessidade de atrair o PMDB para sua base nas votações. O PSDB, com alguns segmentos de oposição, elogiam e dão gás à postura do presidente, esperando que em algum momento vão ter dele o apoio e a articulação para derrubar a presidenta da República. Então não tem restrição de um lado, não tem restrição do outro, poder absoluto, agenda conservadora, pauta que hoje está sendo tratada pelos líderes partidários, com as suas exceções, claro, sem fazer aqui uma generalização, como se fosse a solução para os problemas do Brasil, onde você utiliza remédios que claramente já ficou demonstrado que não são suficientes para superar as nossas mazelas, mas que são vendidos e revestidos como se solucionassem os nossos problemas. Eu quero ter a oportunidade de votar matérias relacionadas à educação brasileira. Não estou conseguindo. Matérias importantes nesse início de ano e nessa nova legislatura. Eu quero votar matérias importantes para a saúde brasileira. Não estou conseguindo nesse início de ano e de legislatura. Eu quero votar matérias que sejam importantes para qualificar o serviço público. Não estou conseguindo nesse início de ano e nessa nova legislatura. Por enquanto, o que se consegue votar é exatamente o aprofundamento do sistema seletivo e punitivo penal brasileiro. Eu espero que essa fala que hoje foi, não para o conjunto de deputados dessa comissão, mas ela possa ter um sentido de dialogar com aqueles que ainda têm a esperança de que o parlamento brasileiro tem que trazer uma agenda positiva para o nosso país, para que a sociedade não fique refém de uma pauta claramente ditatorial
estabelecida hoje por uma presidência da Câmara dos Deputados sem limite. Obrigado, presidente.